Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários de base 10. Eu sou um entusiasta desse tipo de fundo, eu tenho dois deles na minha carteira e a gente vai bater um papo sobre eles, tá? Antes de começar o vídeo, gente, só lembrando aquela informação de sempre, não estou recomendando nada, a gente está apenas batendo um papo aqui sobre o mercado financeiro, erros, acertos que eu tenho feito. Se o vídeo for te agregar de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, é rapidinho, é de graça, não custa nada e você dá uma super injeção de ânimo para continuar produzindo conteúdo de qualidade aí para vocês. Muito bem, dito isso, vamos então ao nosso conteúdo do dia. Eu estava fazendo aqui as minhas atualizações, né, fazendo as minhas leituras e me deparei com essa manchete aqui do Infomoney, informando que mais um grande fundo de papel acabou optando aí por fazer um desdobramento, né, de cotas. Então, esse fundo ele é o CPTS11, é um fundo que ele está presente na carteira recomendada de várias casas de análise, tá? E ele acabou optando aí por desmembrar suas cotas de 1 para 10, né? O que significa que cada cota passaria aí a ser negociada no mercado por cerca de R$ 8,80, né? Esse tipo de movimento ele não é novidade, né? Recentemente a gente teve um outro grande fundo aí da Bolsa que optou também pelo desdobramento, só que nesse caso aqui foi um desdobramento de 1 para 5, né? Esse fundo foi o Vino 11, que é um fundo de laje corporativa, né? Cada cota dele custava no mercado cerca de R$ 46 e vai passar a ser negociada passou a ser já, né, a 9,24, né? Então a gente está percebendo o seguinte, que essa estratégia ela está se tornando cada vez mais comum, né, aos grandes fundos. É uma forma de captar mais cotistas, melhorar a liquidez do fundo. E por que isso acontece? Porque quando você coloca uma cota de fundo a 9,24, você acaba oportunizando o investimento em fundos imobiliários para um grande número de pequenos investidores que, se não fosse dessa maneira, não conseguiriam investir. Por exemplo, se a gente pegar aqui um relatório muito bacana que é produzido aqui anualmente pela Ambima, que é o raio-x do investidor brasileiro, eu vou colocar aqui na página 15, esse aqui é o último relatório, tá? A gente percebe o seguinte, que ele traz uma informação que diz que os brasileiros que investem seu dinheiro em produtos financeiros, ele diz que as classes D e E, que é aquele perfil de consumo que tem ali uma renda familiar mensal em torno de R$ 1.500, né? Essa classe também investe, né? Inclusive o número de investidores de 2021 para 2022 aumentou de 16% para 20%. A classe C não ficou atrás aqui, aumentou de 29% para 36%. Então, quando você coloca uma cota de fundo imobiliário a R$ 10, você, por exemplo, oportuniza que as classes C, D e E façam os investimentos delas em fundos imobiliários, o que não acontecia há algum tempo atrás, né? Por exemplo, se você pegar uma cota aqui, de um grande fundo de shopping, muito renomado aí no mercado, um dos maiores do setor, que é o HGBS 11, você percebe que uma cota dele custa R$ 230. Se você pegar um outro fundo aí, muito renomado no mercado, né, tá na ponta da língua aí de vários especialistas, que é o KNRI, uma cota dele custa R$ 162. Então, quer dizer, esse tipo de fundo ele acaba excluindo os pequenos investidores, principalmente essa galera aqui das classes D e E. E quando você tem um fundo de base 10, você acaba democratizando mais a coisa, né? Você permite uma acessibilidade maior.
Então, os fundos imobiliários de base 10, na minha opinião, eles têm esse importante papel, né, de acessibilizar o investimento em fundos imobiliários. E eu vou começar falando então de um que eu tenho na minha carteira, que é o MXRF11. Esse fundo aqui, com certeza, vocês já ouviram falar dele, né? Se não for o mais popular aí do mercado, é um dos mais populares. É um fundo de base 10 muito querido. Na minha opinião, é um fundo que deu certo. Esse fundo aqui ele foi a minha porta de entrada no mercado financeiro. Uma cota dele está custando atualmente, nesse momento aqui, R$ 10,82, quer dizer, muito acessível. Está com yield aí anualizado de 12,24%, que significa que ele pagou R$ 1,32 por cada uma cota nos últimos 12 meses. Valorização aí na cota de 6,39% nos últimos 12 meses. É um fundo que tem quase 910 mil cotistas. Então, atualmente, esse fundo aqui ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira no que diz respeito ao número de cotistas. Ele já está com P sobre VP deslocado. Repare que está 1,08. Inclusive, eu estou até dando uma segurada nas minhas compras de MXRF, porque tem fundo aí com um preço muito mais justo, né, e pagando igual ou melhor, né? A cota patrimonial dele é R$10, certo? Ele tem uma liquidez média diária de negociação excelente, mais de 9 milhões, tá? Então você praticamente não vai ter dificuldade aí em se desfazer das suas cotas, caso você precise vender. Ele anunciou um próximo rendimento que vai ser pago agora no dia 15 de setembro de 11 centavos, o que equivale a um rendimento de 1% ao mês, quer dizer, muito bom, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no site do Investidor 10. Por quê? Porque eu acho que essas plataformas elas são complementares, tá? E o site do Investidor 10 vai trazer algumas informações bacanas que eu gosto de olhar sempre que eu vou investir em um fundo novo. Então, por exemplo, ele vai dar aquelas informações básicas que a gente viu ali, a liquidez, né, o P sobre VP, o yield, o valor da cota. Aqui ele já traz um diferencial, né, uma informação que se diferencia da Status Invest. A valorização dele nos últimos 12 meses aqui está 20,18. E lá no Status Invest, ela está 6,39. O que isso significa? Que está errado? Não. Significa que no Investidor 10, quando ele te dá a valorização, ele está te dando a valorização do preço de mercado da cota mais os dividendos pagos, tá? Ele está colocando tudo aqui junto. Lá na Status Invest é apenas a valorização de preço de cota, tá bom? Bom, uma outra informação que eu gosto muito nessa plataforma é que ele me dá aqui essa simulação. Se a gente tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, nesse fundo aqui, hoje nós teríamos R$ 1.796. Então, outra informação bacana que o Investidor 10 traz é esse retorno do investimento. Por que eu gosto de olhar isso daqui? Porque repara que ele me dá aqui embaixo a rentabilidade real desse ativo no decorrer dos meses e dos anos. E o que é a rentabilidade real? É a rentabilidade que um fundo vai te dar já acima da inflação, que é o que realmente interessa para a gente. Não adianta você investir num fundo que te paga rendimento abaixo da inflação ou equiparado à inflação. Por quê? Significa que você não está tendo ganho real. Aqui não, ele te dá uma tabela de rentabilidade real. E a gente percebe que ele está pagando acima da inflação aqui, nos últimos 10 anos, tá certo? Então, eu gosto muito de olhar esse quadro. Esse gráfico aqui eu também gosto muito de olhar. Repara que ele faz um comparativo do MXRF em vermelho com o CDI. E nos últimos 5 anos, o MXRF ele está se mantendo acima do CDI. Né? Está tendo um ganho acima do CDI. A gente pode colocar também o IPCA aqui, que é o gráfico azul. Eu vou tirar o CDI, só para ficar mais didático o gráfico.
Repara que agora eu tenho o MXRF em vermelho e o IPCA, que é a inflação em azul. E nos últimos 5 anos ele está pagando acima, ele está rendendo, tendo uma rentabilidade acima do IPCA. Então toda vez que você for colocar um ativo novo na sua carteira, eu acho muito bacana você olhar esse gráfico aqui. Tá? Ele vai complementar bastante aí, enriquecer a sua análise, né? Mas o que a gente pode destacar daqui? Um simulador de número mágico. Esse número mágico seria o seguinte, é o número de cotas que você tem que ter de um determinado ativo para que os proventos que essas cotas gerarão sejam suficientes para que você consiga comprar uma nova cota, apenas com esses proventos, sem que você tenha necessidade de aportar mais recursos. Então ele traz esse cálculo atualmente com o preço atual, você teria que ter 98 cotas, então esse seria o número mágico do MXRF, ou seja, você teria que fazer um investimento de cerca de R$ 1.056 para que você tenha um rendimento de R$ 10,78 aproximadamente, tá? Mensal, e aí você conseguiria comprar uma nova cota, apenas com esses rendimentos. Então, galera, Status Invest e Investidor 10 aí, duas plataformas se complementando, a gente já tem bastante informação sobre o fundo. Vamos dar uma olhada no Home Broker. Aqui eu tenho o gráfico do MXRF, é um gráfico semanal, como a gente pode ver aqui, o que significa que cada vela dessa, ela significa uma semana de negociação na bolsa. Então, no geral, o que a gente percebe? Que, por exemplo, daqui do dia 20/6/2022 até a presente data, esse fundo está apresentando uma rentabilidade de 32,81%. Ou seja, é um ativo que deu um retorno muito bom nesse período, né? Ele está aqui com um belíssimo movimento de subida, né? É um ativo que está claramente em tendência de alta. Eu tenho duas médias móveis aqui de 21 e de 9 períodos, né? Reforçando esse movimento, ascendente, e a gente percebe que é um ativo que está realmente dando aí muitas alegrias para os seus cotistas. Espero que continue assim, né? Vamos ver aqui o que eu tenho de MXRF na minha corretora, na minha plataforma. Então a gente percebe aqui o seguinte, que eu tenho atualmente 200 cotas desse ativo. Vamos clicar aqui. Tenho aqui ó, o total investido para adquirir essas 200 cotas. O meu preço médio está em R$10,19 e o último preço está R$10,83. Quer dizer, eu estou com um preço médio bacana. Proventos recebidos, 145. Repara que isso daqui é livre de qualquer tributação, ainda é. Né? Vamos esperar que continue assim. Então, mensalmente, você repara que eu tenho aqui ó, uma distribuição de proventos. Né? Tem um provento aqui provisionado para esse mês de setembro, de mais R$ 22,00, que será pago no dia 15 de setembro. Tá? Então, a MXRF é um fundo aí, gente, que na minha opinião deu muito certo, tem esse papel de democratização, paga bons proventos. Né? Se você quiser mais informações sobre ele, você pode acessar o relatório gerencial dele. Estou sempre batendo nessa tecla, vocês têm que se habituar a ler o relatório dos fundos que vocês investem ou que pretendam investir. No relatório gerencial você vai ter todas as informações referentes às operações financeiras que o fundo vem fazendo. Tá? Início do fundo, ó, você vê que ele é um fundo que já tem aí mais de 10 anos de estrada. Né? O início dele foi em 13 de abril de 2012. Né? Tem informações-chave aqui que você tem que ficar atento no relatório gerencial para saber se o fundo está fazendo a parte dele, está fazendo uma gestão responsável. Por exemplo, ó, esse gráfico aqui é um gráfico muito importante. Por quê? Porque ele traz para você o resultado financeiro e a distribuição por cota. Então ele vai dizer para você o que ele está arrecadando, que ele chama de resultado, e o que ele está distribuindo. Então aqui você consegue comparar. É importante que o fundo ele sempre tenha um resultado maior do que o que ele distribui.
Por quê? Porque é importante o fundo fazer reservas, tá? Nem sempre o mercado está favorável ao fundo que você investe. E essas reservas vão permitir com que ele estabilize a distribuição de rendimentos. Ele traz gráficos muito bacanas, como esse aqui, ó. Repara que aqui ele está dizendo que 74% do patrimônio do fundo está investido em CRIs, né? 5% em permuta financeira, que é o que traz mais risco para a carteira do fundo, 16% em cotas de outros fundos imobiliários e caixa de 5%. É importante ter caixa. Aqui, ó, são os fundos imobiliários que ele investe. Então, repara que ele tem cotas desses fundos aqui. Alguns deles não são disponíveis para pequenos investidores como nós, né? Apenas para investidores qualificados. Mas alguns são. Inclusive esse aqui, ó, HGLG, ele fez um aporte de 17 milhões nesse fundo aí, tá? E parece que foi recente. Os indexadores dos CRIs, repara que eles estão indexados atualmente 60% IPCA e 39% CDI. Mas o que a gente pode destacar aqui? Isso aqui é muito importante, ó. Ele sempre fala desses CRIs, que são os CRIs que deram problema na carteira do fundo. Na verdade, o MXRF ele herdou esses CRIs problemáticos de um outro fundo, que é o XP Gaia. Esse fundo existe ainda, ele parece que é acessível só para investidor qualificado, e eu nunca entendi muito bem por que esses CRIs problemáticos eles foram transferidos para o MXRF. Mas o fato é que eles estão aqui, e repara que eles estão dizendo, a gestão está dizendo, que a soma dos ativos abaixo, né, esses ativos problemáticos, eles representam cerca de 0,5% do PL do fundo. Então, quer dizer, é praticamente insignificante, mas é um problema, né, que está aí. Inclusive, um desses CRIs, né, problemáticos acabou trazendo para o MXRF lajes corporativas desse prédio aqui, ó, que é o Oceanic Santos, né? É um prédio de classe A, né, de escritórios. O fundo parece que tem várias lajes corporativas aqui, mas assim, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de alugar. Para você ter uma ideia, por exemplo, isso daqui está com 85% de vacância, né? Então, assim, isso aqui é um bom exemplo para a gente poder ver que mesmo o fundo, às vezes, ele pedindo garantias, essas garantias, quando elas são executadas, elas acabam atrasando, né, o lado do fundo, porque o fundo não consegue vender, passar aquele imóvel para frente e transformar aquilo dali em capital, em espécie, né? Então, acaba se tornando um problema. Por isso que é importante a gente escolher de maneira aí consciente e responsável os fundos que a gente vai investir. Bom, aqui a gente tem a carteira de CRIs, né? O que é importante você perceber aqui é o percentual do PL que cada CRI desse daqui ele vai impactar. Então, repara que ele está decrescente, o que significa que o maior percentual aqui é de 4,68%. Então, quer dizer, tá bacana, né? Poderia ser menor, mas tá bacana. Deixa eu falar um pouquinho das permutas financeiras, que é o que traz um pouco mais de risco para o fundo. Permuta financeira é quando, por exemplo, o fundo se envolve com empreendimento, tá? Com construtora. Então, por exemplo, o fundo compra um terreno lá, cede esse terreno para uma construtora construir um prédio ali, e o resultado das vendas das unidades, eles acabam depois repartindo, né, entre eles. Então, é óbvio que tudo que envolve empreendimento, principalmente residencial, acarreta mais risco. Por exemplo, ó, deixa eu te mostrar onde é que estaria o risco aqui. A gente tem aqui uma permuta imobiliária residencial, né? A gente percebe que é um prédio muito bonito, tudo mais, mas olha só, repara uma coisa. Ele foi concluído, a entrega dessa obra foi em agosto de 2021. Tá aqui, ó. Olha lá, ó, obra 100% concluída. Só que até hoje só vendeu 77,8%. Então, esse é o risco, por exemplo, né? Por quê? O fundo precisa que essas unidades sejam vendidas para ele poder recuperar o investimento dele.
e se não vende, acaba que o fundo fica retido ali, naquela operação. Outro aqui, ó, residencial permuta imobiliária. Repara que a obra ela foi concluída em abril de 2022, olha lá, ó, 100% concluída, mas só vendeu 50%. Tá entendendo? Então, a permuta financeira ela acaba trazendo um pouco mais de retorno, né? Porque o retorno ele é proporcional ao risco, mas, né, tem risco, entendeu? Tem risco aí. E atualmente o fundo MXRF ele tem 5% do seu capital em permutas financeiras, tá certo? Bom, galera, esse foi o vídeo. Acho que deu para dar aí um panorama muito bacana do MXRF11, né? É um fundo que, na minha opinião, funciona. Eu tenho ele na minha carteira, acho estratégico ter um fundo de base 10, porque nem sempre você vai ter 100, 200, 300 reais para poder fazer os seus investimentos no mês. Sobrou lá 30, 40 reais, você já consegue comprar algumas cotas aí de fundo de base 10, como por exemplo o MXRF11. Tá? Então, gente, se o vídeo agregou, se o vídeo ajudou, se o vídeo te elucidou de alguma maneira, se inscreve, deixa o seu like, comenta, isso daí ajuda pra caramba, me incentiva a continuar produzindo material para vocês. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, galera.